Olá pessoal, meu nome é Usley Risso e estamos aqui em Floripa mais uma vez no Papo de Guitarrista. E o entrevistado de hoje é o grande guitarrista e amigo Vicente Eastwood. Vamos lá? Ô Usley, me conta um pouco aí da tua experiência com o Vicente, da tua escolha, né, pro escolhido desse programa que a gente está fazendo hoje. Cara, o Vicente, entre esses vários guitarristas, é um que eu admiro bastante, porque eu conheci ele, eu não tenho certeza, mas deve ter uns 8 anos. Eu acho que eu não lembro a ordem. Eu acho que eu conheci primeiro ele na escola, que a gente dava aula na mesma escola. Certo. E eu acho que foi ele que começou a nossa amizade. Mas o Vicente, depois ele fez algumas aulas comigo. E ele estava na época que ele estava escrevendo o trabalho de conclusão do curso superior de música que ele estava fazendo na universidade aqui do estado. E aí era uma transcrição de um solo do Heraldo Dumont. Certo. E ele levou lá pra gente fazer isso daí meio que junto, pra me dar uma olhada. E eu não lembro se ele começou a fazer aula comigo depois disso ou antes. E foi o que ele levou, não lembro. Mas enfim. Estreitou a amizade de vocês. Estreitou a amizade nossa ali a gente acabou fazendo um projeto só com músicas do Heraldo Dumont e do Alemão, do Minstock. Eu vi esse E aí a gente fez bastante, tocamos bastante, tocamos por aí, né, em vários lugares, tem no YouTube. E foi um ano de ensaio, porque as músicas bem elaboradas e era uma questão de música instrumental brasileira na guitarra. Certo. E aí, pô, a gente se encontrou uma vez por semana durante um ano, né? E isso daí já tem acho que uns 5 anos, se eu não me engano. E aí a gente ficou muito amigo, a gente não se encontra com frequência, porque ele atua mais na área do rock e eu mais na área do jazz, assim. Então na noite, quando um tá tocando, o outro tá, é difícil a gente se ver. Mas a gente ficou muito, né, grandes muito amigos, próximo, assim, E é um cara que desde o começo eu sempre admirei, porque pra mim é muito diferente, né, o mundo do rock. Então quando eu vejo a relação dos guitarristas de rock com a questão de timbre, de pesquisar sonoridade e a questão de pegada, que o jeito de tocar muda o som, e eu aprendi muito com eles, com os alunos que eu tive de rock e vendo eles tocar. Então, nesse gênero, ele pra mim é um dos guitarristas que eu mais gosto aqui em Florianópolis. O Vicente, ele tem uma característica incrível na timbragem que ele tira da guitarra, é algo bastante peculiar dele, né? E isso é pesquisa, isso é dedicação. Exatamente. Que no jazz, assim, é muito comum as guitarras serem parecidas. Porque até não usufrui muito de equipamento. Lógico. Muitas vezes é uma guitarra e um amplificador com reverb. Sim. Só que eu, como escutei de tudo, eu adoro. Eu só não domino. Claro. Mas quando eu escuto um som de guitarra assim, eu fico fascinado, né? Claro. Então uma das características do Vicente pra mim, assim, que faz com que eu admire muito ele tocando, é essa questão de pesquisar isso, pesquisar timbre, sonoridade, né? E além, claro, da pegada buscar o som dele, né? E de todas as outras coisas também, né? Super criativo, tem a técnica extremamente apurada, sempre muito apurada e estudioso, né? A pessoa muito séria com a guitarra. Então, esse é um dos que passou na minha cabeça, né? Certo. Eu quero saber como que foi a história dele com a guitarra. Legal. Eu acho que realmente é um nome bastante destacado aí no nosso mercado musical local aqui. Realmente precisa. Sim. A gente precisa conhecer um pouco mais, né? Eu acho que foi uma boa escolha. Sim. Foi uma boa escolha. Tem bastante gente curiosa aí pra saber. Legal.
por aceitar o convite aí. Esse é o Vicente, meu grande amigo, grande guitarrista aqui de Floripa. E então, pô, a gente queria conhecer um pouco da sua história, Vicente. Eu queria começar te perguntando se você é daqui, de onde tu é, quando tu chegou aqui em Floripa. Bom, eu sou de Curitiba, eu sou natural de Curitiba. Eu vim morar aqui em Floripa com a minha família, eu tinha 12 anos e ficamos por aqui, não. E tu já tocava? Em Curitiba tu já chegou a estudar, a ter contato com música? Em Curitiba eu comecei a tocar em Curitiba, o meu primeiro instrumento foi o trompete. Eu tocava na banda da escola, eu queria muito tocar qualquer instrumento, queria tocar alguma coisa. Eu entrei, não tinha vaga para instrumento, eu entrei em percussão, tocava surdo e logo que surgiu a oportunidade eu passei pro trompete. Aprendi a ler partitura lá e fiquei uns um ano e meio tocando por lá. Quando a gente veio pra cá, aí eu fiquei sem um instrumento, porque era da banda, e algum tempo depois eu ganhei meu primeiro violão. Ah, legal. E você, alguém na família tocava assim? Tu aprendeu vendo alguém tocar? Ou tu já começou já tendo aulas assim, quando tu foi no violão? Na minha família ninguém toca, e meu pai ouvia muita música e eu peguei esse gosto de ouvir música e eu não me lembro assim quando que eu quis tocar, quando que eu comecei a querer tocar, mas acho que foi desde muito pequeno, assim. E aí tu lembra, assim, de alguns professores que você teve no começo? Como que foi o teu começo, o estudo no começo, assim? Sim, eu comecei aqui em Floripa fazendo aula de violão. Eu estudei violão, meu primeiro professor foi o Jorge Lacerda. O Jorge. Ele aula de violão. Aí depois fiz um pouquinho de aula de guitarra Fiz aula de guitarra com vários professores aqui. Marcos Montandon, fiz aula com o Cássio Moura um pouco, fiz aula contigo, e Juliano Diniz também, fiz algumas aulas com ele, e muito tempo estudando sozinho, assim, estudava um pouco sozinho, ia direcionando meus estudos conforme o que eu queria, eu buscava um determinado professor. E depois de adulto, assim, tu tem a formação acadêmica também, né? Sim, fiz faculdade de música aqui na UDESC. O período que eu morei no Rio também, estudei um pouquinho lá, fiz o Conservatório Vila Lobos lá durante um ano. Tu morou no Rio, tu foi um tempo pro Rio? Então. Morei um ano lá, um ano e meio. Legal. Pô, que bacana. E eu queria te perguntar, assim, em relação aos seus estudos, assim, como que é a tua rotina, se tu consegue manter ou você... Depende da fase, você está mais trabalhando com alguma coisa, estudando menos, outras tu estuda mais? Eu procuro manter uma rotina de estudos, né? Apesar de que tem muita coisa assim que eu gostaria de estudar, não dá tempo de fazer tudo. E eventualmente quando eu pego algum projeto mais direcionado para um determinado estilo ou mais sério, também acabo tendo que largar a mão de outras coisas. Mas eu procuro ter uma prática diária assim de 1 a 2 horas, assim, eu procuro pegar para estudar mesmo. Legal. Para manter a questão técnica também. Manter técnica e desenvolver alguma coisa nova de vocabulário. Eu gosto muito de improvisação, então sempre tentando desenvolver algo novo ali. Sim, legal. E assim, o teu campo de trabalho assim, é bem diversificado, assim, que eu conheço bastante você. O que predomina acho que são as aulas, né? No seu caso, você trabalha bastante dando aula também, né? Mas também toca na noite, por aí. E aí, eu não sei, alguns projetos que tu tem tocado, alguns que você já fez, assim, que gostaria de falar, assim, pra gente, dividir. Bom, atualmente eu toco numa banda de rock, a Fred Lee, e a gente tá começando a produzir um material próprio, né? Já tinha algumas músicas da outra formação, agora estamos começando a produzir um material próprio. E a gente toca aí com uma certa frequência aí em Florianópolis e também pelo interior do estado. E estou compondo algumas coisas de instrumental, assim, pretendo gravar. Que massa. Ano que vem, talvez. Antes disso já toquei em outros projetos de composição também, ou de cover, de vários estilos. Já toquei em projetos de soul, de blues, em projetos que misturavam samba rock com black music, coisas do tipo. Já fez
trabalhos bem diversificados. Bem diversificados, assim. Eu gosto de tocar muitas coisas diferentes. Eu gosto de rock, de blues, gosto de jazz. Então eu procuro estudar um pouco de tudo e tocar um pouco de tudo. De fusion, né? Fusion, o rock com influência do jazz. Acaba caindo no fusion. Porque do que eu já tive tocando, do que eu te conheço, eu sei que você tem conhecimento para atuar em várias áreas, mas você tem bastante, né, onde você atua com maior frequência no rock, mas como você tem um conhecimento amplo de harmonia, pela faculdade que tu fez, tudo, e você consegue misturar bem isso daí, né, como alguns guitarristas que a gente conhece, né, que misturam o jazz com o rock, né, e a questão de harmonia. E também vindo pra cá, a gente tá conversando e eu não lembro qual foi a ordem, né, se a gente se conheceu antes e depois tu teve aula comigo. Eu lembro que tu tá fazendo a conclusão do curso sobre uma transcrição de um solo do Heraldo, mas eu acho que tu teve aula antes comigo disso, né? Ou foi durante? Foi no mesmo período de tempo ali. Eu tava fazendo aula contigo, fazendo meu TCC, e aí depois a gente acabou fazendo esse projeto juntos. Então, e é isso daí que eu lembro, que você conhece também, porque uma das coisas que eu acho bem bacana é quando um guitarrista de jazz consegue pegar um pouco de outros estilos e aprender um pouco e misturar, porque a minha geração, a nossa, né, que é bem próxima, praticamente a mesma geração, foi muito influenciado pela música instrumental misturada, que eles chamam de fusion, né? Tem muita influência do rock e do jazz, tudo misturado. E a gente tocou esse tributo ao Heraldo do Monte e o alemão, que são ritmos brasileiros, mas a gente tocou cada um com a nossa pegada, né? Os temas a gente tocou se dedicamos bastante para ser fiel, e ali eu vi muita coisa assim que eu gostei bastante, que é essa questão do timbre, de pesquisar isso, coisa que eu não me dediquei tanto, né? E aprendi muito ali contigo tocando, e a pegada, essa coisa que vem muito do rock assim também, né? Sim. E aí assim, queria que tu falasse um pouco das influências. Sei que é difícil falar de todo mundo que a gente escuta e gosta, mas sempre tem alguns caras, e voltado pro instrumento mesmo, assim, que no caso a gente que tem a cabeça mais aberta, a gente escuta de tudo. Então tem muita influência de saxofonista, pianista. Mas aqui, como é um papo de guitarrista, eu queria que tu falasse um pouco dos guitarristas que tu ouviu, aqueles que sempre fez parte da sua vida, né? Certo. Ouvi alguns novos, mas tem aqueles que a gente sempre vai gostar, né? Sim, sim. Bom, um guitarrista, assim, uma banda que eu gosto muito é o Led Zeppelin, e o Jimmy Page é um cara que eu admiro muito pela criatividade que ele tem nos arranjos de guitarra, por essa questão dos efeitos também, o jeito que ele usa os efeitos, e enfim, ele é um cara que me influenciou muito, as melodias dos solos e tal, é um cara que eu ouvi realmente bastante. Depois, assim, acho que Jimi Hendrix também, questão de pegada e fraseado de blues misturado com fraseado de rock, e aquela onda meio funk também dele. E guitarristas brasileiros, assim, tem alguns assim que tu... O Heraldo do Monte foi um cara que eu estudei muito e ouvi bastante para fazer o meu trabalho. Pepeu Gomes, os trabalhos instrumentais do Pepeu Gomes eu acho muito legais. Assim, tem essa mistura da coisa brasileira. Justamente. O Heraldo é um cara que não é purista, né? O Heraldo tem muita coisa com distorção. Justamente. E isso é bastante legal também, né? Hélio Delmiro, um cara que eu acho muito legal também. Legal. E de rock no Brasil, o Eduardo Ardanui. Entendi. Que é um cara que eu gosto bastante. Do Dr. Sim. Isso. Tem bastante. Fora isso tem o Scott Henderson, no blues o Steve Ray Vaughan, Eric Clapton também. Eu vejo bastante coisa do Steve Ray Vaughan no seu som, assim. Toquei muita coisa dele, estudei bastante. Eu acho muito bacana. Eu procurava imitar bastante, não só o fraseado, mas também esse lance de tirar o som da guitarra, né, que é importante. Entendi. Então vamos tocar uma música sua, né? Vamos, vou tocar uma música minha então. Quer dizer, eu vou ouvir, vou apreciar essa música aí. Tocar uma composição minha, se chama Frágil. Tá, vamos curtir esse som.
Muito bonito, parabéns. Obrigado. Bacana, prazer. Valeu, eu que agradeço. Ficar sabendo um pouco mais da sua história e compartilhar com o pessoal aí nesse nosso canal aí, onde vão ter vários guitarristas aqui de Floripa, né? Essa cidade que com tantos guitarristas tocando tão bem, e eu acho que o pessoal tem que estar sabendo um pouco da história de cada um. Eu agradeço o convite e quero te dar parabéns pela ideia do projeto, achei muito legal. Obrigado. E agradecer o Rafael Basso, produtor desse projeto. E vamos lá que tem bastante guitarrista pra gente conhecer aí.